Olá, bem-vindo ao meu canal Papo de Exames e de Saúde Integral, onde nós vamos poder discutir e levar informação sobre qualidade de vida de uma forma integrada e que a gente possa disseminar a informação para todas as pessoas que querem melhorar a vida. Meu nome é João Ricardo, eu sou responsável pelo Laboratório João Paulo, mentor em saúde integral, qualidade de vida, psicanalista, entre outras formações, na qual o meu intuito é levar a informação para que você tenha uma vida melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Ricardo, sou responsável pelo Laboratório João Paulo, graduado em Biomedicina, psicanalista, gestor em saúde e mentor em saúde integral. Ontem eu gravei um vídeo curto falando sobre o problema da inflamação no nosso organismo. Os processos inflamatórios, eles são o que mais levam a mortes consequência de fatores não exógenos, ou seja, ele não é por um fator patogênico, um vírus, algo similar, é por um processo interno de inflamação no qual o organismo passa a apresentar doenças devido a, sobretudo, uma inflamação crônica. O que é a inflamação? A inflamação ela é benéfica ao nosso organismo. Vamos entender que é preciso da inflamação para a gente viver. Quando você recebe uma picada de um inseto, por exemplo, ou está com algum vírus, uma bactéria, você gera ali um processo inflamatório, que é uma reação do nosso organismo, através da qual os macrófagos vão lá naquele ponto que está precisando gerar inflamação, gera uma retenção de uma vasoconstrição local, uma retenção de uma coagulação, uma retenção de sangue no local, e aí os nossos macrófagos vão até lá e vão matar aquela célula inflamada e aí eliminar o problema. Então ela é fundamental, o processo inflamatório, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, mas isso é a inflamação aguda. Ela é pontual para casos específicos, casos que a gente esteja passando por um corte, uma infecção, algo similar. O problema é que a gente está vivendo uma sociedade de inflamação crônica. Nós estamos inflamados em função de estresse. Estresse diz respeito não só à questão mental. Estresse parte também dele, é um estresse mental, mas tudo que tira da nossa homeostase, que é a nossa regulação normal do organismo, é um processo que a gente chama de estresse. Por exemplo, a gente está comendo alimentos muito industrializados, muito inflamatórios. Exemplo de alimentos inflamatórios: álcool, açúcar, farinha refinada, glúten, laticínios, produtos com muitos conservantes. A gente tem uma máxima na alimentação que é o seguinte: desembale menos, descasque mais. Quanto maior o prazo de validade, menor é a nossa longevidade. Então, esses alimentos causam um processo inflamatório no nosso organismo, que é o nosso organismo reagindo a algo que não é natural e algo que não está fazendo bem a ele. Tem outras situações também inflamatórias, os bifenóis e os folatos, os xenoestrógenos que a gente está consumindo aí através de alimentos também superprocessados, alterados, plásticos que vão ao micro-ondas, o próprio plástico das garrafinhas minerais. Outro fator, a questão da poluição ambiental, a questão dos metais pesados. E aí um exemplo, a nossa água hoje, ela não é uma água de suma qualidade. Ela é adicionada de cloro, de flúor. Isso tudo vai gerando problemas no nosso organismo, de um desequilíbrio, no qual está sendo muito comum as doenças autoimunes, que são consequências de processos inflamatórios. Exemplo de doenças autoimunes: tireoide, Hashimoto, hipotiroidismo, lúpus. A gente pode classificar algumas outras doenças, o próprio Alzheimer, o próprio Parkinson, o próprio tumor, a obesidade, o diabetes. Isso tudo são consequências de maus hábitos.
deixando claro que entre a genética e a epigenética, o que é a diferença? É a manifestação, nós temos a genética, a epigenética é a manifestação dessa nossa genética em função de hábitos. Então, não é determinante a nossa genética na grande maioria dos casos de doenças, inclusive da própria diabetes. É a epigenética, é como que a gente está fazendo, é como se você tivesse um revólver que está ali paradinho, que é o nosso DNA. E a gente, com a epigenética, com os nossos hábitos, os nossos costumes, nós estamos acionando esse revólver. Então, a grande maioria das doenças é em função de hábitos e maus hábitos, e sobretudo as doenças inflamatórias. O problema é que essas inflamações, elas estão num estado não agudo, como eu mencionei, que é positivo, elas estão num estado crônico e subclínico. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Diferente de um corte, que você vê que ali inflamou, ou diferente de quando você adquiriu uma doença pontual, um vírus qualquer. Essa subclínica, você vai convivendo com ela e isso vai te minando aos poucos, vai fazendo com que você acumule radicais livres, vai fazendo que você crie resistência insulínica, vai fazendo com que a gente tenha hiperinsulinemia. São diversas situações muito ruins para o nosso organismo. Vai gerando inflamação intestinal, que leva ao que? A permeabilidade intestinal, ou chamado de leaky gut. O intestino ele é fundamental, porque é uma barreira para a absorção de nutrientes e uma barreira contra os vetores patogênicos. Se a gente está, ou toxinas, se a gente está com um intestino muito permeável, a gente deixa chegar à corrente sanguínea aquilo que é tóxico ao nosso organismo. O intestino ele responde por boa parte, a grande parte, na verdade, do nosso sistema imune. Então a gente está com inflamações subclínicas e crônicas, e isso é muito crítico e a gente pode ver isso nos números de doenças que têm aumentado, doenças autoimunes e doenças do tipo que eu mencionei, tumores têm aumentado, Alzheimer aumentado, Parkinson aumentado, e diversas outras aí, a própria obesidade. Como que a gente diagnostica então, essa situação? A gente tem alguns exames específicos para conseguir avaliar, e aí é importante mencionar que valor de referência de laboratório é apenas uma referência, não deve ser utilizado como determinista para doença ou não. Por exemplo, o PCR é uma proteína que quando a gente está em processo inflamatório, o fígado libera. Proteína C reativa. Essa proteína C reativa ela tem um exame específico que é o ultrassensível, no qual, por referência laboratorial, o valor de referência aceito é até 5. Acima de 5 você identifica que você está com uma inflamação mais grave no organismo. Contudo, o ideal é que ela fique ali entre 1 e 1,5 no máximo. Porque se você já está com um PCR ultrassensível acima disso, de 1,5, você está dentro do valor de referência, mas você já está com um quadro, provavelmente, de inflamação crônica no nosso organismo. Qual que é o problema? Você vai convivendo com isso e, como eu falei, vai minando as células, vai minando a sua saúde, vai fazendo com que o seu organismo cada vez reaja e cada vez que ele vai reagindo, ele vai atacando o próprio organismo, chegando a um ponto de você não conseguir mais ter defesas suficientes para, no caso, por exemplo, ou mesmo ter alterações na conformação celular, na genética celular, vamos chamar assim, na expressão celular, e aí são os tumores, que podem estar, inclusive, proliferando num estado silencioso que a gente nem sabe. Então, o primeiro exame que eu mencionei é o PCR ultrassensível, que é uma proteína que o fígado libera em casos de inflamação. Ele é o mais utilizado. O outro nós temos o fibrinogênio. O fibrinogênio também ele é fundamental porque ele indica se há processos inflamatórios, porque ele tem a função de coagulação sanguínea e, como eu mencionei, quando você tem um problema de inflamação, você vai gerar um aumento desse fibrinogênio, que é uma forma de tentar fazer com que crie coágulos ali no ponto de inflamação. O fibrinogênio, então, é outro marcador inflamatório.
Outro marcador inflamatório fundamental e pouco utilizado, o nível de insulina em jejum e de glicose em jejum. Por quê? Vão me perguntar assim, mas isso não é para avaliar diabetes? Basicamente sim, mas se a gente está com hiperinsulinemia ou se a gente está com a glicose até com níveis adequados, mas à custa de insulina muito alta, com certeza a gente vai desencadear processos, a insulina é inflamatória no nosso organismo, porque ele, junto com esses processos inflamatórios, é importante mencionar, são liberados citocinas inflamatórias. E essas citocinas têm diversos males ao nosso organismo. E a hiperinsulinemia gera também com que a gente crie reações de liberar citocinas inflamatórias. E aí entra um hormônio também que é para combater a inflamação, que é o cortisol. O cortisol é o nosso hormônio anti-estresse. Ele, na verdade, chamam ele de hormônio do estresse, mas a realidade é que ele é o hormônio anti-estresse. Por que anti-estresse? Não é ele que causa o estresse, ele vai tentar combater o estresse e ele é o nosso corticoide natural, ele é o nosso anti-inflamatório natural. Então aí um outro exame, o cortisol. Se você está com cortisol elevado, você está com processos inflamatórios dentro do seu organismo. O outro que eu menciono é o ácido úrico. O ácido úrico ele é muito conhecido porque ele é o ácido que teria que ser eliminado pela urina, ele é filtrado pelos rins, eliminado pela urina, só que ele é conhecido por um acúmulo de ácido úrico, gera uma reação que é a gota, ou artrite. Antes da gota ainda você gera uma artrite gotosa, que a gente chama. Bom, o que acontece? Ficou conhecido que essas situações de elevação do ácido úrico, ela é em função da alimentação muito rica de purina, que está presente em carnes, sobretudo frutos do mar. Mas essa é uma teoria que já se constatou não sendo real, porque inclusive países vegetarianos, de cultura vegetariana, apresentam níveis de gota muito mais elevados que países que têm a alimentação baseada em carne. E aí foram estudando o que causa, sobretudo, a hiperinsulinemia, que é os picos de insulina no nosso organismo. Então, ele é outra forma de se medir se a gente está com algum processo, porque o rim, quando a gente tem um ácido úrico elevado, a gente tem dificuldade de eliminar esse ácido úrico, dadas as características dele. Nós temos uma deficiência de uma enzima, vai acumulando uma substância anterior, que é o urato, e aí a gente tem essa dificuldade de eliminar o ácido úrico, e esse acúmulo de ácido úrico é um excelente marcador, tanto de hiperinsulinemia, quanto de processos inflamatórios no nosso organismo. Então são esses os exames que eu recomendo, recapitulando: PCR ultrassensível, fibrinogênio, níveis de glicose em jejum, insulina em jejum, cortisol e o ácido úrico. Sendo esses exames estando ok, ainda assim, não é valor de referência de laboratório, são valores mais baixos, inclusive. Um bom profissional de saúde na medicina integral pode fazer uma avaliação, mas é importante que a gente tenha consciência que o que gera inflamação é o estresse emocional, o que gera inflamação são os maus hábitos, o sedentarismo, a alimentação rica em carboidratos refinados, açúcares, álcool em excesso, glúten, lácteos, gordura vegetal, soja, são tipos de alimentos. A soja, sem ela e o óleo de soja, por exemplo, são exemplos de alimentos inflamatórios. E a gente tem aí a forma de combater através de alimentos anti-inflamatórios, como a curcumina, a boa saúde intestinal através de uma alimentação rica em fibras, uma boa quantidade de exercício, mas sem exagero, para a gente sair do sedentarismo, que a gente tenha um ambiente de convívio também saudável, evitando o estresse emocional, evitar poluentes, sobretudo metais pesados, alimentos que contêm muitos conservantes, evitar também o consumo de alimentos que sejam
aquecidos em plásticos em micro-ondas ou mesmo as garrafinhas minerais em plástico. É isso aí, estou à disposição. Se quiser esclarecerem mais, tirarem algumas dúvidas, tem o meu canal aqui no YouTube, curtam, compartilhem. Também estou no Instagram, João Ricardo LJP, e no LinkedIn também como João Ricardo. Obrigado e vamos cuidar da saúde, que é o nosso bem mais precioso.